Boa noite a todos. Boa noite. Eu que agradeço o convite de poder voltar a casa, né, para poder fazer mais esse estudo com vocês. Trago um abraço de todos os trabalhadores lá do Alto do Catete. É uma casa realmente pequenininha, lá por trás do Concentrado, mas é uma casa que já tem 74 anos de fundação. Quem auxiliou, né, a manter a casa funcionando por tanto tempo foram os fundadores do Centro Espírita de Amparo. O Alto do Catete e o Amparo, por incrível que pareça, é mais próximo do que o centro com o Alto do Catete, né? Então, durante muitos anos, a fundação do Centro da Casa Espírita Oswaldo Cruz, os trabalhadores do Amparo ajudavam, né, no desenvolver da casa. E hoje a gente mantém aos sábados, né, por ser uma casa muito pequenininha e por ser um lugar de difícil acesso também. É uma estrada linda, de paisagem belíssima, mas de muito buraco e estrada de chão. A gente tem as atividades sempre aos sábados, começa às 4 da tarde, quem quiser conhecer, está convidado. Bom, e aí eu trago como tema de reflexão essa noite sobre o transtorno do espectro do autismo, que é uma situação que nós temos visto crescer, muitos de nós. A internet traz muita coisa e a gente precisa se preparar, porque a tendência é crescer ainda mais, né? Então, a gente tem recebido orientações em geral, quando a gente começa a conversar sobre isso, todo mundo Camila, aqui também a gente já foi avisado do crescimento. Então é importante que a gente comece a conversar abertamente sobre o processo de inclusão nas casas espíritas, porque o trabalho da casa espírita é evangelizar. E as pessoas com autismo e as famílias com autismo precisam receber a evangelização. Precisam que a mensagem do Cristo chegue também até elas. Até porque o próprio Cristo, quando esteve entre nós, trabalhou para incluir todas as pessoas. Os aleijados, o que à época se chamava de endemoniado, e que hoje a gente também pode fazer uma leitura como os transtornos mentais. Então, é necessário que a gente converse sobre esse tema para que a casa espírita possa começar a receber essas famílias e essas pessoas para serem atendidas. Mas a intenção aqui hoje é que a gente possa conversar à luz da ciência e à luz da doutrina espírita. Então, eu vou dividir o estudo em 3 partes. Primeiro, a gente vai entender cientificamente o que é o autismo. Depois, a gente vai entender o que o autismo traz, o que o espiritismo traz para a gente. E o que a gente pode fazer de imediato para a inclusão dessas pessoas e de suas famílias. Bom, os Estados Unidos ele é o único país que possui dados fortes sobre a prevalência e a epidemiologia do autismo. Nos Estados Unidos existe uma política chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás. E aí, todas as vezes que uma criança recebe qualquer tipo de diagnóstico, o Centro de Diagnóstico e Controle ele é notificado. Então, eles conseguem acompanhar até os 12 anos de idade todos os diagnósticos que as crianças recebem nos Estados Unidos e, com isso, eles conseguem fazer uma curva de crescimento de todos os transtornos, de todas as doenças que se manifestam na primeira infância ou na segunda. E em 2025, eles divulgaram que para cada 31 crianças com 8 anos de idade, uma tem transtorno do espectro do autismo. Uma é autista. No Brasil, nós não temos esses dados fortes. O que nós tivemos no Brasil em 2022, no IBGE, foi pela primeira vez uma pergunta censitária, mas que fica muito aberta, porque
você não necessariamente precisaria, no momento da coleta de dados, apresentar o diagnóstico para você dar a informação. E a pergunta, como ela foi feita, deixaria margem para se questionar. Mas ainda assim, pela primeira vez, o Brasil fez uma análise que é oficial e se chegou que a cada 38 pessoas, uma é autista. Então a gente vê que guarda proporções com aquilo que os Estados Unidos traz, que hoje é o centro de referência, né, de prevalência estatística para qualquer país acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador. Bom, e o que é o autismo? O autismo, ele é um atraso do neurodesenvolvimento, ele é o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando lá na barriga da mãe o bebê começa a se desenvolver, há naquele momento uma manifestação que hoje já se diz, na sua maior parte, ser genética. Se é genético, não significa que é hereditário, porque nem toda doença genética ela é hereditária. Mas ela é considerada multifatorial. Por quê? Vai se juntar as características genéticas, fatores ambientais e fatores do sistema imune. E aí lá, enquanto o bebê está se formando, já na barriga da mãe, começa a ter uma alteração na formação desse sistema nervoso. Então, nada tem a ver com o mito que dizem, né? Ah, a vacina causou autismo. Não tem relação, isso já foi desmistificado pela ciência. O que acontece é que o autismo ele é uma inflamação sistêmica. Então, quando você toma vacina, em geral, o que acontece é que a vacina causa uma reação e essa inflamação ela fica mais evidente. Mas não tem relação. Para a gente entender o fator genético, a gente poderia pedir, por exemplo, ao Dr. Gubin, né, que é médico, ou alguns outros médicos espíritas, para explicar para a gente a epigenética. Porque é a epigenética que vai explicar cientificamente o que Kardec vai chamar de lei de causas e efeito. Todas as vezes que o ambiente a gente passa por questões extremas, ocorrem mutações genéticas. E aí a gente acaba herdando essas mutações. É quando a gente herda tudo aquilo que nós causamos de alguma forma. Então, quando nós vivenciamos, por exemplo, a Covid, a civilização como um todo, nós agora que estamos encarnados, nós passamos por um evento extremo. E aí, esse evento extremo da Covid vai causar mutações que a médio e longo prazo a gente vai descobrir o que vai acarretar, porque ninguém passou bem a Covid. Todo mundo teve medo, todo mundo se sentiu inseguro, tivemos perdas. Todo esse ambiente ele foi influenciado. Consequentemente, quando nós voltarmos aqui, porque nós somos reencarnacionistas, daqui a alguns anos, nós vamos vivenciar o quê? Os frutos dessas alterações provocadas pela pandemia. Então, a gente pode entender que essas alterações são frutos de situações de alterações genéticas que vivemos em outros momentos das nossas reencarnações no passado. Mas para ser caracterizado o autismo, a gente precisa ter prejuízos significativos na área de interação social, comunicação e linguagem, comportamento restrito e repetitivo. Observem bem que todas essas características são características, nossa, de personalidade. Nós podemos ter alterações para mais ou para menos em algumas delas. Isso não significa que é autismo.
Para ser considerado autismo, a gente precisa ter essa tríade. E essa tríade precisa trazer prejuízos no desenvolver do nosso dia a dia. Quando a gente tem essas características, mas esses prejuízos eles não são significativos, é o que agora a gente tem chamado de fenótipo ampliado do autismo. Você até tem os traços, mas você não preenche todos os critérios de diagnóstico. Isso não significa que você é autista. Você tem ali características. Mas para ser autista, precisa estar caracterizado. A gente vai ver com calma o que são esses 3 prejuízos. Agora, o que a gente precisa entender é que no autismo, o cérebro dessa pessoa, ele é hiperexcitado. Então, ele é um cérebro que não descansa. Então, é muito comum quando a gente conversa com os pais, principalmente das crianças, deles dizerem, olha, meu filho não dorme. Ou às 5 horas da manhã já está acordado, vai dormir às 10, 5 horas da manhã já está acordado, uma espoleta. Porque o cérebro tem dificuldade de desligar. O cérebro tem dificuldade de frear, de fazer o controle inibitório. Por isso que é terapêutico para essas crianças, para as pessoas autistas, a higiene do sono, o processo de dormir, criar uma rotina de sono. Porque ter essa rotina de sempre dormir no mesmo horário, de abaixar as luzes, do silêncio da casa, vai criar o hábito desse cérebro ele ir desacelerando para que essa pessoa consiga dormir. O que a gente vai observar nas pessoas autistas que comprova que às vezes ela não está dormindo bem, ela está com prejuízo no sono e, consequentemente, no processo inflamatório sistêmico muito grande, porque a privação do sono traz inflamação para a gente. Olheiras. São pessoas, às vezes, com olheiras muito profundas, muito grandes, porque não conseguem dormir, porque é um cérebro muito excitado. Aqui eu tenho 2 imagens, não sei se vai ficar claro para vocês perceberem, porque está pequenininha. É de uma pesquisa do professor Casanova, da Universidade da Califórnia. Do lado direito, estou conferindo se é direito também. Do lado direito, a gente tem um cérebro neurotípico de uma pessoa sem autismo. Do lado esquerdo, a gente tem a imagem de um cérebro de uma pessoa autista. Observem que lá no lado direito, a gente tem menos quantidade de neurônios e eles estão mais organizadinhos, em forma de coluna. No lado esquerdo, a gente tem mais neurônios e a gente não percebe as colunas bem formadas. É a teoria da microcoluna. O que isso significa? Quando a gente está aqui agora conversando, para quem não é autista, né, o processamento das informações ele é mais linear, ele é mais fluido, ele passa com mais tranquilidade e a gente consegue dar a resposta social no horário adequado. Quando esse cérebro é um cérebro de uma pessoa autista, essa resposta ela é mais difícil, porque ela se perde naquele emaranhado de células. Por isso que um dos critérios diagnósticos, né, quando você não existe um biomarcador, então não é possível fazer um exame de sangue, um exame de imagem para fechar o diagnóstico, quando você leva a criança ao médico, a pessoa ao médico, vão ser feitas várias perguntas sobre o desenvolvimento, né, se for um adulto, sobre o desenvolvimento de como foi na infância, como que é, tal, nanã. Quando é criança, o médico vai medir o perímetro cefálico, porque como ele tem mais neurônios, ele pode ter o perímetro cefálico levemente maior. É uma cabeça um pouquinho maior. A gente não pode confundir com a hidrocefalia, que é aquela cabeça que às vezes tem
maior líquido, mas é uma cabeça ligeiramente maior, porque ele tem mais neurônios. E aí o que vai acontecer? Se a informação ela demora a passar dentro desse cérebro, a resposta ela chega atrasada. Quando a resposta chega atrasada, isso traz uma série de mal-entendidos, porque a resposta ela fica fora de contexto. Então, na escola, por exemplo, a professora pede: abre o livro na página 45. Abre o livro na página 45, que a criança está lá. Você acha que ela está olhando para o nada, mas, na verdade, ela já ouviu a informação e esse emaranhado aqui desse cérebro está tentando entender o que ele tem que fazer. E vai levar um tempo para que ele consiga abrir a página 45. E aí, esse tempo depende do nível de suporte dessa pessoa. Se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto que a gente chama de nível 1 de suporte, significa que ele tem autonomia, ele não tem deficiência intelectual, significa que ele tem, não é certo mais usar esse termo, mas assim, para ficar claro, funcionalidade. Ele é uma pessoa funcional? Essa resposta pode vir com atraso de 45 segundos, de 1 hora. Agora, se é um autista nível 2 de suporte, com comprometimento de fala, ele não consegue encadear as ideias para comunicar, ele fala palavras às vezes soltas, com deficiência intelectual, se é um autista nível 3 de suporte, tem deficiência intelectual severa, 0 fala, essa resposta vai demorar muito mais tempo para chegar. Então, isso traz para a vida do autista, nível 1, 2 ou 3 de suporte, muitas situações de mal entendido. Porque imagina, a gente está aqui agora conversando. Eu conto uma piada. A pessoa autista pode ficar processando. Aí quando chegar lá na hora do passe ou do atendimento do vovô e da vovó, ele vai começar a rir porque só lá que ele entendeu a piada que eu contei. Completamente assinto, fora daquele contexto. E aí as pessoas começam a olhar aqui, que pessoa sem noção, isso é hora de Camilo, mas foi a hora que aquilo fez sentido para ele. Foi a hora que o cérebro conseguiu conectar as informações. E aí está fora do contexto. É onde a gente começa a ter o prejuízo social, é onde a gente começa a ter o prejuízo de convivência. Ou então é aquela pessoa que vai trazer um assunto nada a ver naquele momento, porque foi ali que aquilo deu estado para ele. E aí, isso causa mais uma série de mal-entendidos. Bom, a gente vai perceber que esses prejuízos de comunicação, interação social e comportamento restrito, eles estão ancorados também em outras teorias. Então, teoria da mente, o que significa? É a capacidade que a gente tem de atribuir estados. Então, eu estou aqui conversando com vocês e eu estou vendo pessoas que estão balançando a cabeça, estão sorrindo, estão, né? Ela falou, opa, estão entendendo, está sorrindo, está balançando a cabeça. Eu vou ficando segura porque eu estou vendo que as pessoas estão entendendo. Isso é a minha teoria da mente, que está conseguindo captar as expressões de vocês e traduzir isso em informação. A pessoa autista ela tem muita dificuldade de fazer isso. Interpretar as expressões faciais, compreender sarcasmo, ironia, acabam fazendo uma interpretação, muitas vezes, literal do fato. Então, outro dia eu sou professora, outro dia eu fui a uma escola e porque deu um problema, o professor disse para o aluno assim, o aluno disse para o professor, eu queria beber água. Aí ele, pode beber, mas vai num pé e volta no outro. A criança foi pulando em um pé, voltou pulando no outro, e aí o professor, você está debochando na minha cara.
Nananã, 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 aí a chapa esquentou. Porque uma criança que já vinha tendo problemas com interpretações literais. E a dificuldade daquele profissional de entender que não era deboche. Era realmente a forma que o cérebro dele entendia. E aí, isso faz com que o diálogo com as pessoas autistas, muitas vezes, por falta da nossa compreensão, seja mal interpretado, porque a gente vai entender essa pessoa como grosseira, porque o que ela tem que dizer, ela diz, sem os floreios que a gente muitas vezes faz. E aí elas são taxadas grosseiras, mal educadas, sem noção. Porque essa teoria da mente dela, que essa dificuldade de ler o outro, traz para ela prejuízos. Traz para ela os comportamentos inadequados. Outra situação que a pessoa autista tem de prejuízo é a teoria da coerência central fraca. O que significa? Numa cena, num cenário, num contexto, ela se fixa a detalhes. E às vezes ela desenvolve naquele detalhe o que a gente chama de hiperfoco. E aí ela vai saber tudo sobre dinossauros e só vai querer conversar sobre os dinossauros. Ela vai saber. Eu tive um professor autista e ele sabe tudo sobre Nise da Silveira. Ele leu tudo que a gente pensar sobre. Ele tem uma fixação nela, ele gosta. Ele começou a estudar terapia ocupacional, descobriu Nise da Silveira, começou e ele foi mergulhando. A gente não pode tocar no assunto, porque se tocar ele não consegue sair. E às vezes isso é cansativo. Para ele, não. Ele está na área dele. Mas para gente que quer conversar sobre outras coisas, quer trocar de assunto muito rápido, a gente tem dificuldade. Então, nesse contexto, por exemplo, ele poderia se fixar aqui só naquela florzinha rosa aí. Que ele vai ficar prestando atenção em todos os detalhes daquela florzinha rosa e o restante do cenário de tudo que está acontecendo aqui, para ele vai passar despercebido. A gente chama isso de teoria da coerência central fraca. Uma pesquisadora chamada Tassini, em 2020, ela fez uma pesquisa para mostrar, para evidenciar isso, como que funciona. Então, por exemplo, nesse teste visual, as pessoas sem autismo diriam, olha, um triângulo formado por várias bolinhas. A pessoa autista, no grupo de pessoas autistas, eles só viram as bolinhas, não viram o triângulo. Alguns foram tão detalhistas que eles contaram quantas bolinhas tinham. Para a gente perceber que muitas vezes eles se apegam ao detalhe. Então isso faz, por exemplo, traz dificuldades ao ponto assim, de terem jovens, crianças, que eles precisam todos os dias do mesmo ritual, da mesma mesmice. Mesma mesmice ficou feio, né? Mas que é para eles poderem se sentirem seguros da rotina. Então, o prato de comida tem que ser arrumado sempre da mesma forma. Você não pode misturar o arroz com o feijão, tem que ser colocado do mesmo jeito. E ele percebe se o feijão ficou milimetricamente para um lado, para o outro, ele não quer mais comer. Ao ponto de, muitas vezes, levar a um outro transtorno na alimentação. Transtorno de seletividade alimentar. Você pode levar a pessoa no chimarrão. Ela vai comer o que ela está acostumada, o que ela gosta, ela não vai experimentar outra coisa, é só aquilo. Pode levar ao desenvolvimento do toque. E aí o autismo ele vai ganhando camadas, comorbidades, de adoecimento, de agravamento da sua condição.
Então, quando a gente está falando dos movimentos restritos e repetitivos, na infância, em geral, o comportamento restrito, o comportamento repetitivo, ele é da ordem do sensório motor. Então, são pessoas, são crianças que vão chacoalhar as mãos, vão pular, vão precisar correr, porque quando eles fazem isso, eles estão enviando um sinal para o cérebro deles para que eles se percebam naquele espaço. Então, quando a criança começa a girar, a gente fica preocupada, ela vai cair, vai bater a cabeça. A gente quer parar com aquele comportamento. Mas aquele comportamento em si, para a pessoa, traz satisfação, traz regulação emocional, porque é quando ela começa a entender o corpo dela naquele ambiente. A criança que começa a correr, que anda para um lado para o outro, que não para, é a forma que ela tem de organizar o corpo dela naquele ambiente. Só que a gente sabe o quanto isso é desafiador e o quanto isso é difícil. Então, a criança ainda com estereotipias motoras na casa espírita vai exigir de nós um esforço a mais de paciência, de tolerância. Porque ela pode fazer estereotipia vocal. E ela pode repetir ou as últimas palavras que a gente está falando, ou ela pode dar gritos, que a gente chama às vezes de ecolalia. E aí, isso incomoda. Mas é a forma que ela tem de, nesse ambiente que está iluminado, que é diferente, que ela não conhece, que pode ter barulho do ventilador ligado, dela se sentir bem. Talvez vocês não percebam, mas aqui o projetor ele faz um barulho. Para uma pessoa autista que tem alteração auditiva, hiperacusia, esse barulho pode ser extremamente irritante, porque ele percebe vibrações do som num decibéis que a gente não percebe. Por isso a necessidade de alguns usarem o abafador para reduzir o ruído e conseguirem ficar bem no espaço. À medida que eles vão crescendo, se eles recebem os tratamentos adequados, e vocês estão vendo que, pelo que eu estou falando, são muitos, né? Nem todos, às vezes, conseguem fazer todas as terapias, mas no cenário perfeito, o que começa a acontecer? As estereotipias motoras, elas mudam de estágio. Elas passam para uma ordem que a gente chama de superior. E aí passa a ser comportamentos rituais mesmo. De só sair de casa depois que organizou as coisas, de manter tudo sempre no mesmo lugar, de ir sempre ao mesmo espaço, no mesmo horário. E aí a gente pode enfrentar comportamentos de rigidez cognitiva, né? Bom, então o autismo, por ser esse transtorno do neurodesenvolvimento, que atrasa o desenvolvimento do cérebro humano e que causa uma inflamação sistematizada, permite as comorbidades associadas. Então, é muito comum ter o diagnóstico de autismo com TDAH, autismo com toque, autismo com ansiedade, autismo e depressão, autismo e esquizofrenia. E à medida que essas crianças vão envelhecendo, e nós estamos vivendo, né, a primeira geração depois da catalogação do autismo, falei certo, né? Do autismo em 1981, e a gente tem tido mais diagnóstico tardio, ou melhor compreensão sobre o autismo em adulto, que a gente percebe é que 62% desses casos de autismo no adulto e no idoso vão ter Alzheimer como comorbidade. Isso significa que
As pessoas autistas em maior vulnerabilidade social, sem acesso aos tratamentos adequados de saúde, elas têm uma expectativa de vida menor do que a outra população, do que o restante da população. Em geral, elas vão ter uma expectativa de vida, uma esperança média de vida de 39 anos. 37 anos a menos do que qualquer um de nós. Isso porque, nos casos do autista nível 1 de suporte, eles acabam, pela dificuldade de socialização, de compreenderem a relação com o outro, de serem aceitos na sociedade, tendo maior risco aumentado para o suicídio. Em geral, 66% das pessoas autistas na vida nível 1 de suporte, né, vão tentar ter ideação suicida. 35% terão o comportamento, então vão de fato tentar o suicídio. 50% terão depressão. No caso dos mais graves, a gente vai encontrar, sobretudo, problemas cardiovasculares, gastrointestinais, autoimunes relacionados. Então, a qualidade de vida dessas pessoas cai muito. E há o isolamento da convivência social. A verdade é que a gente observa hoje a sociedade fazendo um grande esforço para incluir as crianças. E aí, enquanto é criança, até ali dos 10, 12 anos, nível 2, nível 3 de suporte, a sociedade que está se esforçando tolera bem os casos. A partir do momento que ele se torna um adolescente, um adulto, a tolerância deixa de existir, os comprometimentos são muitos, essas famílias acabam ficando isoladas por falta de rede de apoio e essas pessoas em casa, sem convívio na sociedade. Mas aí a gente pode se perguntar, diante de tantos obstáculos e tantas barreiras, qual é o propósito? Por quê? Bom, Emmanuel, no livro Pensamento, Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, vai dizer: surge o corpo certo, com todos os seus complexos celulares, para o destino certo. Recebe um espírito, ao reencarnar, um corpo que corresponde em gênero, número e grau a todas as necessidades e encanto espera. Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que o espírito, quando gera o corpo, ele se liga molécula a molécula, moldando aquele corpo à necessidade espiritual daquela encarnação. Então, as pessoas, nós que somos reencarnacionistas e estamos aqui nessa casa espírita, quando nós vamos nos preparar para reencarnar, nós moldamos o nosso corpo à nossa necessidade evolutiva. Já diria Jesus numa passagem evangélica, dizendo que Deus não dá o fardo maior do que nós podemos carregar. Ele vem na medida do que nós necessitamos passar. E qual é o propósito, então, dessa encarnação, onde vai ter muitos obstáculos a serem superados? Questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Pergunta Kardec ao livro aos Espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Se a gente está aqui em expiação, provação, omissão, o objetivo é o mesmo. Melhoramento
progressivo da humanidade. O nosso objetivo, quando nós reencarnamos, com deficiência ou sem deficiência, com autismo ou sem autismo, é progredir espiritualmente e moralmente. Então, não nos importa saber e esmiuçar por que nasceu com autismo, por que nasceu cego, por que nasceu surdo. Muitas vezes a gente fica lendo livros ou conversando, mas essa pessoa tem baixa estatura ou nanismo, porque na outra encarnação... Não. O corpo foi moldado com as necessidades que nós precisamos dessa vida. E reencarnar em provação, missão e expiação, que só tem um objetivo: a evolução e o aprimoramento de nós mesmos. Ah, Camila, mas por que a gente convive com esse pessoal agora que estão nessa encarnação? Kardec fez essa pergunta ao livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Uma admirável lei da providência, onde tudo se encaixa. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem, o seu próprio bem-estar e progredirem. É na diversidade da vida, é na diversidade das personalidades, é na diversidade das vivências de cada um de nós que nós nos completamos e temos a oportunidade de desenvolver as nossas virtudes. Quando essa casa onde nós estamos hoje foi construída, lá em 1929, ela tinha a escada. Naquela época não havia preocupação com rampa, com acessibilidade. Muito tempo se passou. E para que a primeira pessoa de muletas pudesse chegar no segundo andar dessa casa, foi necessário construir uma rampa. Isso é progresso civilizatório. Quando a gente começa a conviver nas diferenças, a gente começa a buscar soluções aonde não se via problemas. Se hoje a gente tem a margem do rio Bengalas, pelo menos boa parte dela, sobretudo em Conselheiro, com piso tátil, é porque as pessoas sábias participam da sociedade. E elas agora têm a possibilidade de andar, quando recebem mobilidade, orientação para mobilidade, na beira do rio Bengalas com a sua bengala. É claro que houve alguns desvios, mas o projeto foi bacana. E a gente está cagando. A gente precisa que toda a margem do rio venha de Conselheiro até o centro da cidade. Mas nós já temos o trecho. Nós já começamos a pensar e discutir rampas nas calçadas, para que as pessoas com muletas, para que as pessoas em cadeiras de roda, para que as pessoas idosas possam subir melhor. Mas até bem pouco tempo atrás, as casas tinham 2 soleiras, porque não era importante. Essas pessoas sequer saíam de casa, então as casas tinham 2 soleiras. Então, é a partir da convivência nessa diferença que a gente vai se aprimorando enquanto sociedade. Mas não é uma convivência fácil. Eu não vou aqui romantizar. Ela requer uma doação enorme, nossa, sobretudo. Porque aqueles que são feitos mais fortes, dizem os espíritos,
precisam proteger aqueles que são mais fracos. Então, o nosso olhar precisa mudar, o nosso comportamento precisa mudar para poder incluir essas pessoas. E por que algumas famílias têm pessoas com deficiência e outras famílias não? Por que algumas famílias têm pessoas autistas e outras não? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. Lei da afinidade. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela aflição, pela simpatia e pelas semelhanças das inclinações. Então, os nossos núcleos familiares, hoje aqui encarnados, eles foram formados por 3 regras. Ou éramos espíritos aflitos, que precisávamos nos juntar, ou nós éramos espíritos amigos, simpatizantes, e decidimos nos reunir, ou nós temos semelhança de inclinação, nós agimos de forma parecida, e aí a gente combinou de vir com algum propósito. Então, ficar especulando, por que tem naquela família? Não. Só tem essas 3 regras: aflição, semelhança de inclinação ou simpatia. Por isso que os núcleos familiares se formam com o objetivo: progresso, superação da dor pelo amor. Quando a gente estuda sobre os laços de família no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o nosso núcleo familiar ele tem por objetivo, muitas das vezes, amparar e reparar e construir laços de afeto que em outros períodos a gente desfez ou a gente emaranhou. No livro do André Luiz, Nosso Lar, o pai de André Luiz, né, quando estava encarnado, ele traía a sua mãe. Né? Ele tinha 2 amantes. E aquilo magoava o André Luiz. Né? Imagina ele como filho, vendo a mãe, sabendo que o pai tinha 2 amantes, aquilo não ficava bem lindo. Então ele guardou aquela mágoa. Desencarnou, passou por todas as dificuldades que a gente bem conhece, narradas no livro Nosso Lar, mas a mãe dele não estava no nosso lar. A mãe dele já era um espírito ascensionado, já era um espírito de luz. E ele chega no plano espiritual querendo ver a mãe. E então o seu mentor, né, diz: não, André, calma. Ela vai vir falar com você, mas você ainda não está pronto para recebê-la. E aí é interessante porque no livro, quando o André vai encontrar com sua mãe, diz que a mãe trocou de roupa, né? Então lembra daquela passagem da túnica nupcial? Que é até uma parábola difícil, a túnica nupcial, que diz que para alguns lugares a gente precisa mudar o nosso padrão vibratório, vestir a túnica nupcial, né? No caso da mãe de André Luiz, ela teve que tirar a túnica nupcial dela, baixar o padrão vibratório para ir no nosso lar, encontrar com o André. E aí, quando ela encontra com o André, conversa vai, conversa bem, e André pergunta para ela: mas mãe, e aquela situação do papai com a Joana? Não, André, já está tudo resolvido. Ah, o quê? Mas por que está tudo resolvido? Não, já está tudo acertado. Eu vou reencarnar, vou casar com seu pai novamente. E nós vamos receber como filhos amorosos as 2 mulheres que seu pai teve. Então vejam que o núcleo familiar tem por objetivo promover a fraternidade, a educação do espírito, entrelaçar nós pelo amor. Esse é um dos exemplos. Mas a gente pode procurar em vários livros acessórios, né, da doutrina espírita complementares. Os acessórios é muito feio.
livros complementares da doutrina espírita, passagens como essa, que vão dizer que no núcleo familiar, as relações elas vêm para suplantar a dor, transformando em amor. O desafio primário, a luta da família, é problema fundamental da redenção dos homens. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Pergunta Emmanuel no livro Consolador. Então, é no lar que a gente vai exercitar o amor. A gente vai deixar de conjugar o verbo na primeira pessoa, meu quarto, meu carro, minha cama, e vai virar nosso quarto, nossa cama, nosso carro, nosso filho. Mas a verdade é que nas famílias autistas, de pessoas autistas, as famílias atípicas, muitas vezes o fardo é pesado. E o que a gente vê são famílias que se diluem, que se afastam. E são mães que ficam com a sobrecarga de cuidar do filho porque ela perde a rede de proteção. Perde os parentes, perde os amigos. Então, eu fico imaginando, porque quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu sou jovem ainda, mas eu era mais jovem. E lá no Bezerra existia um trabalho que era o trabalho de visita aos enfermos, e a proposta era trocar curativos da perna das pessoas, né? Aplicar o passe, e era basicamente isso. E eu fico imaginando que o momento que nós estamos passando e vivenciando hoje começa a nos convidar para fazer um outro tipo de visita às famílias, que é o de suporte e apoio a essas irmãs, que muitas vezes não conseguem dormir. E tudo que elas precisam é de alguém que possam ficar com essas crianças para que elas possam descansar. Para ajudar na rotina da casa, porque em geral ela se sobrecarrega e adoece junto com esse filho, sem conseguir manter o mínimo de estrutura de rotina doméstica. Bom, enquanto sociedade, né? Eu já comentei aqui, questão 767, nenhum homem dispõe de faculdades completas. É pela união social que nos completamos. Nós não somos capazes de dar conta sozinhos. Nós precisamos nos enfileirar ombro a ombro, nos ombrear, para que a gente possa dar conta de tudo que a gente precisa evoluir e aprimorar ainda nessa encarnação. E o problema, segundo Hermann do Foucault, não são as diferenças, mas as barreiras imaginárias que geramos no campo dos sentimentos. Porque às vezes a gente imagina que não vai ser capaz de ajudar, de auxiliar, de se dispor a fazer. Mas lendo semana passada, no estudo lá no Oswaldo Cruz, uma passagem, o Evangelho tem disso, né? Quando a gente retoma a sua leitura, às vezes a gente já está mais amadurecido e aí a gente pega interpretações que antes a gente não tinha prestado atenção. Quando lá no capítulo 1 do Evangelho está se falando sobre, o nome do capítulo é Não Vim Destruir a Lei, nem dar cumprimento, uma coisa assim. Tem uma das passagens que Fenelon vai falar que nós somos como formigas, que cada uma carrega um grãozinho de areia, para que no final se construa a montanha.
Tá lá, se ele pode procurar que ele vai dar esse exemplo. Esse é o nosso papel enquanto sociedade. Cada um buscar dar o que tem de melhor, o seu grãozinho de areia, para que a gente possa aliviar o sofrimento, as angústias, as ansiedades, as inseguranças, a desesperança de quem está a caminhar conosco nesse processo evolutivo. Mas o que a gente pode, então, fazer de fato para poder, sobretudo na casa espírita, né, incluir essas famílias? E aí eu vou recorrer à pestalose. Primeira coisa que a gente vai precisar é sentir, criar vínculo. Quando eu falo de sentir, a gente está falando de criar vínculo, criar empatia, de pensar e comunicar, trocar ideia. Porque quando a gente começa a dar expressão no pensar para resolver os problemas, as soluções, as intuições, elas vão chegando. E quando a gente tem conhecimento do que a gente vai fazer, é muito mais fácil da espiritualidade agir, porque nós nos tornamos instrumentos afinados com os propósitos do Mestre Jesus. E agir. A gente não pode mais ficar de braço cruzado, achando que não vão bater famílias de pessoas autistas, ou que não vão bater autistas aqui para pedir ajuda e socorro, para pedir atendimento fraterno, um passe, água frutificada. Eles vão chegar. E quando chegar, a gente precisa estar preparado. Se é que já não chegaram, nós não percebemos. Primeira coisa que a gente vai fazer: cultivar a empatia e evitar pensamentos julgadores. Quando uma pessoa autista convive conosco, principalmente se ela tem um prejuízo muito grande, nível 2, nível 3, é muito comum que a gente julga a família. A mãe não leva para fazer terapia, por isso que ele está assim. Se levasse para fazer terapia, às vezes a mãe até quer, mas não tem. Não tem, gente. Né? A gente tem uma dificuldade grande de formar profissionais que estejam preparados para atender essas famílias. Então, às vezes elas até querem, mas não tem. Ou às vezes ela não consegue tirar a criança, o jovem, o adulto de casa. Ele fica trancado em casa. Então, evitar o julgamento. Até porque é uma proposta divina, né? Não julgues para não serem julgados. Não é assim? Então, evita o julgamento. Porque o julgamento para essa família vai ser percebido do nosso olhar, da forma como a gente se posiciona. E aí, ao invés dela chegar para a gente criar vínculo para poder ajudar, ela vai voltar e se esconder. E ela vai carregar o fardo sozinha. E a gente não vai conseguir ajudar. Quando a gente tem esses pensamentos julgadores, eles são dardos mentais. E aí desarmonizam completamente aquela situação que já está em frangalhos. Então, evitar esses dardos mentais do julgamento. O máximo que a gente puder. E como que a gente faz para evitar? A gente substitui a prática do julgamento pela prática da oração. Porque se a gente não conseguir fazer nada, mas orar por essa família, orar por essas pessoas, direcionar bons pensamentos, a gente já está ajudando bastante. Porque, em geral, é um desequilíbrio muito grande por falta de estrutura, por falta de apoio. Então, a gente precisa se esforçar. Criar um vínculo com essa família. Foi o que eu falei. Às vezes, ao invés da gente ir à casa, vou lá para fazer um curativo. Não. Agora a gente vai lá para fazer uma visita, para dar um passe. Você precisa que eu fique um pouquinho aqui para você descansar.
que você está precisando? Você quer ajuda para organizar sua casa? Porque vocês vão perceber que há um adoecimento em geral por causa da sobrecarga muito grande das famílias. Às vezes você vai precisar ouvir mais, falar menos, deixar essa família desabafar. E sempre buscar na casa espírita se a pessoa está vindo, se a família está vindo e de repente parou de vir. Minha irmã, o que aconteceu? Lembra que eu falei que boa parte tem por suicídio? Mais de 66% dos casos? E aí não adianta depois a gente se reunir na mesa mediúnica, meu irmão, você se suicidou. Não, e quando ele estava vivo, o que a gente fez para apoiar ele nessa caminhada, para ele não ter o comportamento, a ideação? É sobre isso. É sobre criar vínculos. É sobre buscar. Por que você não está vindo? Você não foi ao almoço de família? Por quê? Está sobrecarregado? Quer ajuda? Precisa que liga para alguém? As pessoas autistas, às vezes, por elas perceberem detalhes demais, da mesma forma que existe a hiperacusia, existe uma mas elas são muito sensíveis porque elas percebem o brilho com uma forma intensa, as cores de forma muito vibrante. Então, às vezes elas evitam olhar nos olhos, elas fogem com o olhar. Elas podem fazer isso, mas nós devemos buscar o olhar dela. Olhar para a pessoa. Falar olhando nos olhos da pessoa. E buscar com a nossa voz sempre manter uma entonação de calma. Porque se ela está entrando em crise, ela vai se destemperar. E eu me destempero junto com ela, vai tudo desandar. Então nós vamos dar a ela o direito de se desregular. Mas nós vamos manter a nossa calma. Falar com uma voz, numa entonação branda. Precisamos ser firmes para impor limite com algumas crianças? Precisamos impor limite. Mas porque limite, todas as crianças precisam. Eles estão num processo de educação. Mas a gente vai evitar os gritos. A gente vai evitar falar muito alto. Tem um provérbio chinês que diz que quando você precisa gritar para que o outro te ouça, é porque os seus corações se distanciaram. E aí, quando as pessoas estão apaixonadas e enamoradas, você fala baixinho e ela te escuta. É esse tom de voz. A gente precisa aproximar o nosso coração dessas pessoas para que a gente consiga falar o que precisa ser dito, sem rodeio, de forma assertiva, mas com firmeza, sem gritar. Linguagem sempre clara. Seja direto. Porque às vezes a gente vai precisar o que pra gente é tranquilo. Você olha e aprende a ver o outro fazendo. Para eles não. Tem que explicar o passo a passo, de forma direta, que nem receita de bolo. Tem que dizer como se faz. Porque eles não conseguem, muitas das vezes, ver o outro fazendo e aprender imediatamente. O imitar deles é prejudicado. Então a gente vai dar passo a passo. Olha, como que faz a abertura na casa espírita? Se faz assim, cria um roteiro, deixa sobre a mesa. Ele vai dar conta. Se tiver o passo a passo. Se as regras sociais e de convívio do ambiente estiverem claras. E para isso a gente precisa dizer com clareza. Foco. Isso é para todo mundo, mas para eles muito mais. Enfatize os pontos de sucesso. Aquilo que ele conseguiu fazer. Porque na maioria das vezes, como ele tem
alteração do processamento central, ele sempre acha que tudo que dá errado no ambiente é por culpa dele. Então, hoje, ele poderia achar que não, ó, deu errado lá, por quê? Porque eu estava lá. E não teve nada a ver com isso. Deu errado porque faltou vários trabalhadores, porque acabou a luz, porque ventou muito. Mas como ele faz a leitura e a interpretação errada, ele pode acreditar que o erro é em função dele. Então, sejamos sempre claros e valorizemos os acertos que eles têm para que eles se mantenham engajados na tarefa e no dever que lhe foi dado. Tenha previsibilidade, rotina. A casa espírita é muito boa, né? Porque normalmente a casa espírita começa no mesmo horário, termina no mesmo horário. Se o orador extrapola, todo mundo faz sinal, está na hora de acabar. Então a casa espírita é um ambiente bacana. Mas pode ser que existam outras atividades na casa espírita que tenham uma flexibilidade maior. Então, tenha previsibilidade. A pessoa autista ela precisa saber o que vai acontecer para que ela se sinta segura e que se tenha uma rotina sempre. Não pode mudar. A gente muda tranquilamente, assim mesmo a gente fica inseguro, não é? A gente está preparado para vir para cá. Acontece alguma coisa, a gente se desestabiliza, mas a gente consegue voltar para o eixo. Para eles é mais difícil. Então, ter previsibilidade, manifestar para ele, né, deixar a organização sempre muito clara da rotina, do que tem que ser feito. Hoje, por exemplo, foi muito engraçado na escola, porque o pai prometeu que tal hora se ia buscar a criança. A professora, o que ela fez? O pai vem buscar, arrumou a mochilinha, fez tudo. Só que no meio do caminho, o pai decidiu ir comprar um lanche. Demorou mais do que o previsto. A criança entrou em pânico. E não tinha nada do que a gente pudesse fazer para que a criança... E ela chegava a chorar, sabe aquele choro sofrido que falta o ar? E a professora colocava, ligou para o pai. Pai, ele está chorando muito. Não, calma, papai já está chegando. Papai parou para comprar um lanche para levar. A criança não entende, porque foi combinado naquele horário. A criança ela se preparou. Quando quebra a rotina, quando quebra o combinado, em geral a pessoa autista se desestabiliza. Então é necessário ter sempre essa previsibilidade para trazer segurança. Buscar sempre criar um ambiente mais sensorial, para que ela possa... Aqui é muito bacana, porque a gente tem os quadros, ela vai olhar para os quadros, né? A casa tem cor clarunha, mas a gente precisa criar espaços que tenham menos poluição visual, que não sejam com cores tão vibrantes, né? Um ambiente mais claro, mais calmo. A casa espírita proporciona essa sensorialidade, principalmente quando chega, tem musiquinha ambiente, aí todo mundo já conversa mais baixinho, tem aquele burburinho alto, né? Apaga a luz. Mas a gente pode pensar, principalmente para criança, em ter uma parede ou em ter um tapete para que ela explore coisas sensoriais. A gente pode. Ter uma salinha reservada, porque se a criança está muito agitada, e aí vai ficar todo mundo agitado, então tem uma salinha reservada para que essa criança possa ir, para que a mãe possa assistir a palestra e descansar, aproveitar da palestra. São pequenos detalhes que a gente pode implementar hoje para que essas pessoas também recebam o Evangelho do Cristo como nós recebemos. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre e que a gente possa estar prontos para os desafios de acolher, de incluir na casa espírita, na nossa casa e na sociedade, porque todos nós estamos a caminho da luz. Uma boa noite a todos.